Falando também, né, sobre essa questão de planejamento, quais são os riscos para o brasileiro quando ele vem para cá e compra na pessoa física dele? É verdade que ele pode até pagar 40% de impostos se alguém falece? Saio comprando imóvel na física porque achei maravilhoso, comprei. Muito bem. Se essa pessoa mantém esse imóvel na física, o que acontece? Existe um imposto, causa mortes, aqui nos Estados Unidos. Sim. E existe também um imposto sobre doações aqui nos Estados Unidos. Esses dois tributos são federais. Olá, tudo bem? Hoje eu tô aqui muito feliz em trazer aqui o nosso estúdio, Q Talks, um grande amigo, José, né? Dr. Rubens Charlach, né? Olá, Mi, tudo bem? É advogado de planejamento internacional, licenciado no Brasil, aqui nos Estados Unidos, né? Com muita honra, né? Se escuta muito bem de você. Obrigada por estar aqui com a gente hoje. Eu que agradeço. Para falar de um assunto que sempre é tão complexo e gera dúvida para muita gente, né? Agradeço desde já teu tempo, por ter vindo até aqui, conhecido o nosso escritório, né? Muito obrigada. Eu que agradeço, Michele. É um prazer estar conversando com você e com seus ouvintes. Legal. Pois é, né? Planejamento tributário internacional. Existem muitas perguntas. Eu hoje até fiz assim uma colinha, né? De o que perguntar, né? Vou ter também hoje uma aula, né? De como o brasileiro pode investir com mais segurança aqui nos Estados Unidos, né? Porque tendo segurança e planejamento, não tem por onde dar errado, né? Exatamente. E me diz uma coisa, falando isso, quais são os erros mais comuns, assim, começando logo assim? O que o brasileiro, quando ele vem para cá e está pensando em investir, eu acho que mais o investidor, né, que são dois assuntos, a pessoa que está vindo mudar e a pessoa que está só investindo. Vamos falar hoje da pessoa que está só investindo, né? Quais são os erros mais comuns do brasileiro quando ele está investindo aqui nos Estados Unidos? Olha, o erro mais comum do brasileiro, Michele, é sair fazendo as coisas. Porque não conhece o que acontece aqui, né? E como são as regras aqui, quais são os efeitos do que ele está fazendo aqui. O erro mais comum, eu acho, que é achar que sabe quais são as consequências dos atos dele nos Estados Unidos por fazer um paralelo instintivo com o Brasil. Então, dois exemplos. Quando ele cria um negócio e quando ele compra um imóvel. Tá? Okay. Quando ele cria um negócio, vou montar uma empresa, qualquer tipo de empresa, e depois eu vejo a parte dos regimes tributários, depois eu vejo, achando que vai eleger tipo lucro real, lucro presumido ou simples nacional. Não tem nada disso aqui, né? Uhum. Mas o tipo societário afeta a carga tributária nos Estados Unidos. E quem é sócio, além do tipo de sociedade que você cria, que afeta, quem é sócio da empresa também afeta a carga tributária, Sim. que é uma coisa que no Brasil a gente nem pensa. Então esse é o primeiro erro. Okay. Segundo erro, fui visitar um imóvel, gostei e já saio assinando o contrato de compra e venda na pessoa física. Esse é o segundo erro. Nós já vamos explorar depois Sim. por que é errado fazer isso, ou pode ser errado, pode até ser muito certo, mas pode ser muito errado. Então, sair fazendo as coisas sem saber as consequências do que está fazendo, acho que é o principal erro dos brasileiros. Por isso que é um planejamento, né? Essa parte, investir nos Estados Unidos, na maior economia do mundo, né? Requer um certo cuidado. Né? Existem muitas estruturas. Eu antes, quando eu vim morar aqui, né? Eu morei aqui muito jovem, mas quando eu vim trabalhar, eu sempre achei que nos Estados Unidos tudo era branco ou preto, que as coisas eram muito simples, né? Eu até brinco, que aqui realmente existe os 50 tons de cinza, né? Porque existe. Você tem muitas estruturas, muitas formas aí de fazer, né? Então, vamos lá. No que toca aqui, né, o nosso business aqui da Q Capital, né? Vou lá para minha segunda pergunta, já vou logo... Manda bala. É o que mais interessa aqui para a gente. Na tua percepção, existe uma diferença para os brasileiros comprarem um imóvel à vista ou financiado? Financiamento aqui nos Estados Unidos? Bom, vou falar de tributário, né? Sim. Existe diferença, sim.
Tributariamente falando, né? Se eu falar muito tributarês, você me corta e vai pedindo para eu traduzir, tá? Pede para apertar a tecla SAP, tá? Ali, o pessoal assistindo a gente, simples. Depois, vamos pegar teu contato e aí você entra em detalhe em tudo, né? Mas vamos aqui ser o mais simples o possível. Em termos tributários, se você está comprando um imóvel, o que você está fazendo? O dinheiro que você põe nesse imóvel, ele não é uma despesa. Ele é um investimento. Sim. Você está comprando um bem de capital. Então, o que você está pondo naquele imóvel é uma capitalização. Você não deduz essa despesa, porque não é despesa. Você está capitalizando esse bem. Aí existem formas depois de você recuperar esse investimento quando você capitaliza um bem, né? Se o bem é para fins pessoais, que eu acho que a gente depois vai entrar com mais detalhe, tem uma forma. Se o bem é para fins de um negócio, é outra forma. Mas é uma capitalização. Quando você está entrando numa mortgage, ou seja, está obtendo um financiamento para comprar o bem, você não está usando o seu dinheiro, está usando o dinheiro da financiadora, né? Então, o que você paga para essa financiadora, e é composto, esse o que você paga, a parcela, é composta de principal e juros, a porção dos juros é uma despesa sua. E essa despesa é, sim, dedutível da base de cálculo do imposto de renda americano. E aí, vírgula, dependendo sempre do que você está fazendo. Se é um business, se é uma despesa pessoal, né? No caso de despesa pessoal, tem uma limitação séria. E no caso de business, tem limitação também, mas ela é menos séria, tá? De novo, são sempre os 50 tons de cinza. Se não são, 500 tons de cinza, né? Pois é, né? Então, o brasileiro, ele tem o costume de comprar muito, assim, imóvel à vista. Não, eu vou comprar um imóvel à vista. Eu acredito que no Brasil não tem essa possibilidade de deduzir os juros. Eu não sei como funciona no Brasil. Mas se aqui nos Estados Unidos, né, com a taxa de juros que é atraente, né, metade que no Brasil, né, praticamente, você consegue deduzir isso para pagar menos impostos quando for lá no final, né, para voltar esse dinheiro para o Brasil. Na verdade, o financiamento fica mais atraente ainda, o retorno fica mais, né, o retorno final para o cliente, ele deduzindo isso, para quem está comprando investimento, fica melhor ainda, legal. Obrigada por responder isso, né? Vou tentar fazer mais mortgages para vocês investidores, né? Até mesmo com essa mudança lá no Brasil, que agora vai tributar, né? Mais mudanças todas, né? Sim. Tem que comprar aqui nos Estados Unidos. Já chega de comprar aí no Brasil. Olha, só para fazer um comentário sobre o que você está comentando. Comentário sobre o seu comentário, né? Ok. A gente, no Brasil, deduz sim despesa de juros, tá? Então, o problema não é a dedutibilidade, ou seja, a possibilidade de você reduzir do seu imposto de renda a despesa de juros. O que é diferente é o tamanho desses juros no Brasil e nos Estados Unidos, né? E aí é claro que entram outros fatores que eu não vou discutir, porque é mais econômico do que tributário. Aí você sabe mais que eu. Aí tem que ver se vale a pena, exatamente, né? Se vale a pena financiar um imóvel no Brasil com um investimento, né? Aí realmente né? Mas, falando também, né, sobre essa questão de planejamento, quais são os riscos para o brasileiro quando ele vem para cá e compra na pessoa física dele? É verdade que ele pode até pagar 40% de impostos se alguém falece? E quais são os riscos, assim, quando a pessoa vem vindo, né, sem planejamento? Sim, sim. Então, a pessoa compra um imóvel na física, né? Voltando para a resposta A1 lá. Realmente, saio comprando imóvel na física porque achei maravilhoso, comprei. Muito bem. Se essa pessoa mantém esse imóvel na física, o que acontece? Existe um imposto causa-mortes aqui nos Estados Unidos e existe também um imposto sobre doações aqui nos Estados Unidos. Esses dois tributos são federais. No Brasil, a gente tem o ITCMD, o ITD, o ITCD, dependendo do estado, que é o imposto estadual. E no Brasil se discute a alíquota desse imposto. A alíquota mínima é 4%, a máxima é 8%. Aqui a alíquota é federal, ela é progressiva, ela começa com 18% e ela chega até 40%. Nossa! Tá? O americano, o cidadão americano ou o estrangeiro que é domiciliado nos Estados Unidos, esse cara tem direito a uma isenção de até hoje 13,9 milhões de dólares. A partir do ano que vem, 15 milhões de dólares. Então,
O americano médio só vai se preocupar com esse imposto quando o patrimônio dele ultrapassar 15 milhões. Ok. Tá? Casal duplica, porque essa isenção para cada cônjuge. E entre cônjuges pode se transferir ilimitadamente até acima dos 15 milhões. Uau, não sabia. Tá? Então, quer dizer, é um ponto de preocupação para casais ultra high net worth, né? Que são de alto patrimônio. Mas o brasileiro que está comprando um imóvel aqui, a isenção do brasileiro é $60 mil. Nossa! Tá? Que não tem correção pela inflação. É $60 mil hoje, $60 mil no ano que vem. É uma isenção vitalícia. Também não é 60 mil por transação. E nem, é 60 mil at all. Uau! Tá? Então, o brasileiro compra esse imóvel na física. Ele vai comprar um imóvel aí de, sei lá, $1 milhão, ou 500 mil, ou 600 mil, ou 300 mil. Tá tudo acima da isenção. Então, ele me falece amanhã, né? O imposto vai incidir sobre o valor de mercado do imóvel. Ou seja, ele comprou hoje esse imóvel por 400 mil. Daqui a 10 anos, esse imóvel está valendo 2 milhões. O imposto vai incidir sobre os 2 milhões menos a isenção de $60 mil. Eu falei que as alíquotas são progressivas, começam 18 e terminam a 40. Passou de $1 milhão, a alíquota já é 40. E que hoje em dia, aqui em Miami, um imóvel é $1 milhão, né? Então o principal erro é sair fazendo as coisas e de repente comprar na física. Esse é um risco. O segundo risco é um bichinho chamado FIRPTA. Ok. Que raio é isso? Pois é, né? Isso é uma... Tem um nome bonito brasileiro só pra gente associar? Não. Não tem? Não tem não, porque ele é uma sigla de uma lei. Ok. Eu até nem vou lembrar a sigla agora. Acho que é Federal Investment in Real Property Tax Act. Ok. FIRPTA, tá? Então não tem nada similar assim pro brasileiro associar ele? Não, ele é uma regra de imposto de renda americano Ok. que determina a retenção de 15% do preço de venda. Veja, não é sobre o ganho de capital, é sobre o preço de venda. 15% retidos na fonte pelo comprador ou pela title company, Ok. quando o vendedor é estrangeiro. E ele incide sobre qualquer venda, transferência, quando a pessoa que está alienando, transmitindo, vendendo é estrangeira. Offshore, valendo, porque a offshore é uma pessoa jurídica estrangeira. Ok. Então, eu brasileiro ou a minha offshore está transmitindo, vendendo um imóvel, eu vou sofrer a retenção de 15% do tal FIRPTA. Ah, isso é uma tributação definitiva? Não é. É uma retenção que é a antecipação do imposto de renda devido sobre essa sua alienação, sobre essa sua transferência. Você depois deve pedir a restituição da diferença entre essa retenção e o valor do imposto de renda que haveria realmente sobre o teu ganho na transação, se é que há ganho. E aí cabe a você dizer que não tem ganho, qual o tamanho do seu ganho, etc., para você ter esse dinheiro de volta. Tá? E tudo isso daí, o tamanho desse ganho também vai muito depender como que você se prepara lá atrás, não é isso? Sem dúvida. Ah, então... Sem dúvida. Planejamento, né? Ah, sempre. E pelo que eu vejo, embora se fale de altas cargas tributárias, né, para os imóveis aqui, eu acredito que, na minha percepção leiga, né, eu entendo que acaba, com essas opções de deduções, acaba sendo bem atraente, né, menores do que os números grandes, assim, assustam, né? Mas, claro... a gente tem que sempre olhar a transação, tem que sempre olhar o que está acontecendo com a pessoa, com o investimento dela, né? Para a gente poder dar uma opinada com mais detalhe. Mas, assim, em geral, quando a gente pensa numa pessoa que comprou um imóvel na física e essa pessoa usa o imóvel para fins próprios, para fins pessoais, não tem muita despesa que vai deduzir, não. Né? Ela vai... Também não tem receita. Não tem receita. Ela comprou um imóvel, está usando o imóvel, não tem imposto de renda aqui na vida dela, né? Ela vai ter imposto de renda sobre outras receitas, vai ter outras despesas, mas a vida dela usar o imóvel vai ficar meio elas por elas, né? A gente tem aí uma reforma do Trump lá de 2017, a reforma tributária do Trump, que agora
foi ratificada e foi mexida de novo agora em 2025, tornando até alguns dispositivos coisa que era provisória lá atrás, definitiva, ou então algumas provisoriedades jogou para frente. Estou sendo muito técnico aqui, vou tentar ser menos técnico, né? Para dizer o seguinte, o Property Tax, que é o IPTU, da pessoa física, não é dedutível. Tá? Na vida, se o imóvel é usado para fins pessoais, esse IPTU não é dedutível. O condomínio também não é dedutível. Mas se é para investimento... Agora, se eu tenho, por exemplo, eu boto esse imóvel para alugar. Aí começa a brincadeira. Tá? Botei imóvel para alugar. O que acontece com qualquer investidor brasileiro que investe nos Estados Unidos? Aqui eu estou falando de investidor passivo, tá? Não estou nem falando de quem cria um negócio e opera um business. Estou falando do investidor passivo. O investidor passivo, ele pode investir num imóvel para aluguel, ele pode investir numa conta de investimento que vai render juros, ele pode comprar e vender ação e aí ter o ganho de capital, e ele pode comprar ação para receber dividendo, ou pode comprar título que pague, comprar bonds que paguem juros também, né? Sim. Então a gente tem lá, qual tipo de rendimento passivo, né? Locação, juros, dividendo, ganho de capital. Ganho de capital de títulos e valores imobiliários, ou seja, eu comprei e vendi uma ação, comprei e vendi um bond, tive um ganho ali. Isso é isento para o estrangeiro, para o brasileiro, tá? Uau. É isento. Okay. Juros. Se o juro ele é um juro de aplicação bancária, ou se ele é um juro chamado portfolio interest, que tem lá algumas condições, que não vem ao caso hoje, eles também são isentos. Outros juros estão tributáveis. Dividendo de ação americana, de empresa americana, tributável. Aluguel de imóvel, tributável. Como é que é a tributação do brasileiro que não reside nos Estados Unidos? Ela é flat, 30% retida na fonte, sobre o valor do rendimento. O que isso quer dizer? Eu vou sofrer retenção a 30% sobre o valor bruto do rendimento que eu tive. Ponto final. Tá? Isso vale para locação. Okay. Agora, eu tenho a opção de tratar o meu rendimento de locação como se fosse um negócio aqui nos Estados Unidos. Eu faço uma opção lá para a IRS e esse rendimento de locação é tratado como um business, como um trader business, no jargão tributário que eu estou tentando evitar. E aí o que acontece? Eu, em vez de ser tributado a flat 30% sobre o valor da receita de locação, eu agora transformo esse meu imóvel numa empresinha. Né? Pensa no balanço patrimonial dessa minha empresa imóvel. Eu tenho a receita de locação, imagina que é 100. Né? Eu tenho lá depois a minha despesa com IPTU, a minha despesa é um prédio, despesa com condomínio e uma despesinha que é contábil, que entra aqui, que não entra em outros momentos, que é a depreciação. Depreciação de um imóvel. O imóvel eu deprecio em 20 anos. O que significa, cada ano eu pego 5% do valor que eu paguei no meu imóvel e anoto lá como despesa de depreciação. Então, no meu balancinho, 100 de receita, 10 de IPTU, 20 de condomínio e, sei lá, 70 de depreciação. É um resultado lindo. Dá quase nada. Dá quase nada. Muitas vezes dá nada. E outras vezes ainda dá até prejuízo. Tá? Então eu começo a receber esse aluguel livre de impostos nos Estados Unidos. No Brasil, agora é outro cenário. Então eu tenho sempre... Quando eu penso em um brasileiro investindo nos Estados Unidos, eu tenho que sempre colocar os dois cenários juntos. Ou seja, o que acontece no Brasil, nos Estados Unidos, que é o meu país de fonte, e o que vai acontecer depois, que é o meu país de residência, Brasil. Né? O que acontece então? Nos Estados Unidos, eu posso reduzir muito a minha despesa, a minha tributação de locação. Né? Se eu faço, por exemplo, essa eleição como um business. Né? Muito bem. Aí eu trago esse rendimento para o Brasil. Se eu estou investindo na física, voltando ainda para a ideia de reinvestir na física, esse rendimento de locação vindo de fora é tributável normal para mim, 27,5% carnê-leão. Ok. Tá? Agora, indo além no pensamento, se eu coloco uma offshore... Isso que eu ia perguntar. Eu posso colocar uma empresa americana ou offshore? Desculpa, estou te interrompendo, pode falar. Não. Brasileiro vem para cá e falam offshore, falam LLC, aí falam que tem uma camada, 2 camadas, Bahamas, Delaware... Tanto nome, né? Afinal, para que serve tudo isso, né? Voltando a essas estruturas, para que serve tudo isso? Dá um pouquinho, explicar um pouquinho o que é o que e, enfim, cada caso é um caso, né? Mas vamos tentar traduzir esses termos aí para dar essa perspectiva aí para o investidor
de como é que ele pode se beneficiar dessas estruturas todas? Muito bem. Vou explicar muito por cima o que é cada coisa, para depois falar assim, não tome decisão sozinho nunca. Porque é sempre mais complexo do que o que a gente coloca aqui. Mas vamos lá. O que é uma LLC? É como se fosse a limitada brasileira. Ok. Uma LLC chama até Empresa de Responsabilidade Limitada. Limited Liability Company. Muito bem. Ela é uma empresa de responsabilidade limitada. Para que ela serve? Primeiro, para te proteger de responsabilidade. Por exemplo, você pega essa LLC e coloca o imóvel dentro dela. Ou você compra o imóvel já dentro da LLC. Muito bem, colocou o imóvel dentro da LLC. Acontece alguém se machuca no seu imóvel, né? Não vai processar você, vai processar a LLC. E isso protege o seu patrimônio pessoal, porque quem vai responder é a LLC. Tem aquela separação de patrimônio. Muito bem. Isso é uma consideração. Se eu tenho uma corporation, é um outro tipo de sociedade que existe aqui, como se fosse a SA brasileira, vai? Né? Fazendo um pequeno paralelo. Tá. A gente vai ter a mesma proteção. Tá? Offshore é uma empresa como as nossas brasileiras, pode ser tanto um tipo uma SA como um tipo uma limitada, e vai dar a mesma proteção. Tá? Eu tô chegando só na parte de proteção. Trust. O que é trust? O trust não é nada disso. O trust é como se fosse um testamento vivo. Tá? Eu quero dizer assim, olha, eu tenho um patrimônio, eu quero já definir como é que eu quero que esse patrimônio seja distribuído, tratado, seja durante a minha vida, seja em caso de incapacidade minha, e seja em caso do meu falecimento, eu já quero deixar tudo isso pronto, organizado. Amanhã, eu mudo de ideia, o trust sendo revogável, eu posso mudar o que eu quiser. O trust sendo irrevogável, aí já há restrições, tá? A regra básica é, fez o trust irrevogável, não se mexe mais. Fez o trust revogável, mexe quantas vezes você quiser, tá? Tudo em direito admite exceções, tá? Tá bom? Agora, então, o trust ficando um pouco de lado, porque não é estrutura societária, trust não é holding, trust não é offshore. Trust é um testamento vivo. Ok. Tá? Olhando para o lado das pessoas jurídicas, se eu tenho uma LLC, eu tenho um tipo de tributação. Lembra que eu falei lá no início? Sim. O tipo societário que você escolhe tem uma carga tributária diferente. E é isso aí. Se eu compro um imóvel dentro de uma LLC, a LLC ela tem por tratamento padrão ser transparente para fins fiscais. O que significa isso? O imóvel está na LLC. A LLC vai fazer o contrato com o locatário, vai receber a receita de locação. Contabilmente, juridicamente, quem recebe é a LLC. Tributariamente, quem está recebendo é você, o sócio. Então, o que acontece na LLC, na verdade, é você que vai reportar para a IRS e você que vai pagar o imposto. Independentemente do que a LLC te distribua ou deixe de distribuir. O lucro dela é seu na proporção da sua participação no capital. Tá? Corporation é diferente. Corporation é mais do que a gente está acostumado no Brasil. Quem paga o imposto de renda é a PJ. Porém, quando ela distribui dividendos para mim, eu pago imposto sobre dividendos, coisa que não tem ainda no Brasil. Tem lá uma reforma, tem lá projetos de lei querendo tributar dividendos. Isso ainda não existe, mas aqui nos Estados Unidos, você tem a Corp pagando imposto de renda e quando ela distribui resultados para você, você paga imposto de renda. Né? Então, você vê que é diferente da LLC para Corp. E se eu tenho uma offshore? Você falou dupla estrutura. Se eu tenho uma LLC ou uma Corp, e aí, em cima dessa LLC ou Corp, eu criei uma offshore. Tá? Exato. A offshore, em geral, ela tem o tratamento padrão de corporation. Eu posso mudar esse tratamento, tem lá uma série de coisas que a gente pode fazer aqui na IRS, tem lá um formuláriozinho que a gente faz um negócio chamado... O IRS, voltando, é a Receita Brasileira, a Receita Americana. Exato. Então, desculpa, a IRS fala aqui como se fosse todo mundo souber. Realmente, a IRS é a Receita Federal Americana. Né? Muito bem, eu lá posso escolher se a minha offshore é tratada de um jeito transparente ou do jeito das corporations. Mas se eu não fizer nada, ela é corporation. Tá? E aí, eu vou voltar um pouquinho lá para a primeira pergunta que você falou. Quais são os principais erros? Segundo, depois que você falou, tem risco de deixar na física. Sim. E quando eu falo do risco na física, eu falei estate tax, que é o imposto causa-mortes americano, e eu falei também do FIRPTA, que é aquela retenção do imposto de renda. Muito bem. Se eu crio uma LLC e ela é minha, e eu sou brasileiro, né? Sim. Residente no Brasil,
eu não estou evitando nem o FIRPTA, eu não estou evitando também, nem o FIRPTA e nem o Estate Tax. Por quê? Porque eu continuo sendo dono daquele imóvel para fins fiscais, a LLC é transparente. Uau, eu não sabia disso. Pois é, então nada acontece. Se eu sou dono, nada acontece. Ok. Tá? Ela é o que a gente chama de uma entidade desconsiderada para fins fiscais. Ok. Tá? Tá. Então, se eu morro amanhã, Estate Tax. Se eu vendo imóvel amanhã, se a LLC vende imóvel amanhã, é eu vendendo FIRPTA. Eu não resolvi nada. Nossa. Tá? Se eu tenho uma LLC com mais de um dono, é um pouquinho diferente para fins de FIRPTA, mas não para fins do Estate Tax. Ok. Tá? Agora, se eu tenho uma corporation, tá? E eu tenho... Não, vamos continuar com a LLC. Se eu tenho uma LLC pertencente a uma offshore minha, então eu tenho lá, eu brasileiro, sou dono de uma offshore que é dona da LLC, que é dona do imóvel. Tá? Ok. Tem todo um mapinha morrendo às vezes, amanhã, pra identificar. Ah, tem que ter. Tem que ser, tributarista tem que fazer desenho, né? Eu tô aqui no pensamento abstrato, peço que vocês pensem comigo. Eu sou dono de uma offshore que é dona de uma LLC. A offshore tem um tratamento padrão opaco, corporation, como eu expliquei. A LLC é transparente. Eu morro amanhã. Eu tenho bens nos Estados Unidos? Não, porque eu tenho cotas da minha offshore. Ok. Então eu não tenho o imposto causa-mortes americano. Mas se a minha LLC vende o imóvel, ela tem o FIRPTA. Ok, entendi. Porque ela pertence a uma offshore que é uma estrangeira. Então é uma estrangeira vendendo imóvel. Então eu tô meio protegido. Eu estou protegido contra o Estate Tax, não estou protegido contra o FIRPTA. Muito bem. Agora vamos para o terceiro cenário. Eu, brasileiro, criei uma corporation nos Estados Unidos. E essa corporation é a dona do imóvel. Ok. A corporation vende o imóvel. Quem está vendendo o imóvel é uma corporation opaca. É uma pessoa dos Estados Unidos. Logo, não é um estrangeiro vendendo, logo eu não tenho FIRPTA. Então eu me livrei do FIRPTA. Olha só. Tô aprendendo muita coisa hoje. É. Vou te alugar mais, viu? Com o maior prazer. Eu sou dono da corporation, não tenho FIRPTA. Beleza, mas se eu morro amanhã, o que eu tenho? Ações de uma corporation dos Estados Unidos. Imposto causa-mortes. Ok. Logo, se eu tenho só uma corporation, eu resolvi a outra metade do problema, mas não a primeira. Aí vem a necessidade da offshore. Se eu crio, então, uma offshore que tem uma corporation embaixo, aí eu estou protegido contra os dois impostos. Né? Porque eu morro amanhã, eu tenho ações de uma corporation estrangeira, que é offshore, nada me acontece. Amanhã eu quero vender esse imóvel. Quem vende é a corporation e não tem FIRPTA. Porém, o que ficou caro aqui? A estrutura. A locação. A estrutura inteira. Manter essa estrutura é mais caro. E segundo, a locação. Eu alugo o meu imóvel no meu dia a dia. A corporation vai pagar o imposto de renda da pessoa jurídica. Pode até ser que eu tenha um imposto pequeno a pagar. Mas eu tenho double tax. Né? Então eu vou ter o imposto da PJ, né, da corporation. Quando ela distribui os lucros para mim offshore, ela vai reter 30% na fonte. Lembra quando eu falei que eu tenho um estrangeiro investindo? Sim. O rendimento bruto é 30% na fonte, regra geral? Ok. Quando ela distribuir o lucro para minha corporation, é 30% na fonte. Ok. Né? Tá. E eu no Brasil. Isso que eu ia perguntar, no Brasil, como é que chega No Brasil lá? eu sou dono da offshore. O Ok. lucro dessa offshore é tributado a 15%. Mas eu paguei 30% na fonte. Então no Brasil eu não vou ter nada, eu tenho só que reportar. Tá? Mas eu tenho 30% na fonte nos Estados Unidos. Não é barato. Fora eventual imposto de renda que eu tive na Corp. Então, vocês vejam que tem opção para tudo. Precisamos entender qual é o melhor cenário em cada situação. Posso fazer um último adendo sobre trust? Pode sim. Então, trust não tem nada a ver com isso. Trust não é estrutura societária. Trust é para planejamento sucessório e patrimonial. Então, imagina que eu tenho as cotas da offshore. Né? Eu sou brasileiro, dono da offshore. Eu quero decidir o que vai acontecer com essa offshore se eu vier a faltar, ou mesmo durante a minha vida. Por qualquer razão, eu já quero transferir alguma coisa para meus filhos, eu quero contemplá-los com pagamentos anuais, o que quer que seja. Eu crio um trust. Vamos pensar num trust revogável, que é a figura mais simples de você fazer um planejamento sucessório, né? O trust revogável, tudo é meu. Eu sou o criador do trust, tudo ainda é meu, eu controlo tudo, faço tudo. Não estou transferindo nada de forma definitiva para o trust, para o trustee, né? Ok. Porque, na verdade, quem é dono das coisas que você põe no trust, o trust não tem personalidade jurídica.
Quem é dono é o trustee. Então, se eu quero fazer um trust para benefício dos meus filhos, mas eu conheço a Michelle e falo, Michelle, você vai ser minha trustee. Gosto de você, confio em você. Se acontecer alguma coisa comigo, tá aqui meu trust. Você aceita ser minha trustee? Você fala, aceito. Beleza. É a Michelle que vai cuidar das coisas. Então, veja que não é uma estrutura societária. É a Michelle trustee representando o Charlac Trust, digamos assim. Né? Sim. E aí, então, eu posso definir se a pessoa, se a Michelle vai pagar mensalidade para os meus filhos, se vai pagar anuidade para os meus filhos, se ela vai colocar, olha, eu vou te pagar um valor grande, mas só depois que você se formar na faculdade. É bem engraçado até, né? Tem muita gente que fala assim, quando a gente fala estrutura, né, para comprar imóveis aqui, o pessoal fala, eu tenho minha trust. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Só se o trust é irrevogável, né? Se o trust é irrevogável, aí, mas mesmo assim, é o trustee. Tá certo, é o trustee que está comprando, não é o trust. Ok, mas que eu falo, né, nessas questões tributárias, né, de como se proteger, são duas coisas completamente diferentes. São né? diferentes. São diferentes. A gente às vezes usa trust num contexto de proteção patrimonial, mas ele é num contexto, não é um trust que resolve tudo sempre. Não é. Então eu acho que existe uma confusão do brasileiro em geral, e eu vejo isso para os meus clientes, a pessoa chega falando que quer criar um trust dentro de uma estrutura e eu vou ter uma offshore que é dona do trust, ou o trust que é dona da... Cuidado, gente, o trust não é mais uma caixinha num organograma societário, o trust não é uma sociedade, o trust é um instrumento sucessório. Então ele pode ser usado no contexto de proteção? Pode, mas eu acho que é importante separar o que é o quê. Falando até mesmo, né, sobre quem está assistindo aqui, né, deve ter corretores aqui dos Estados Unidos, do Brasil, assessores financeiros, mas com certeza vai vir muito advogado também vendo esse nosso podcast, né? Um advogado tributarista no Brasil é um cliente seu também, é um parceiro seu, né? Para poder auxiliar. Parceiro, com certeza. Com certeza. Auxiliar, porque tanto que você é formado aqui e lá, né? Correto. Para poder conseguir entender, né, esses dois mundos, né? Correto. Então, assim, advogado brasileiro é um ótimo parceiro meu. A gente trabalha em vários casos. Geralmente eu fazendo a parte dos Estados Unidos e o meu colega brasileiro fazendo a parte do Brasil, dentro de um contexto de planejamento para os clientes. Com certeza. Pois é. Vamos aqui às outras perguntas, né? Falando, a gente falou sobre esse nome feio, né? Como é que é? FIRPTA, né? Isso, né? É um nome... Não tem um nome mais simpático, né? Mas, enfim, não tem outro nome para a gente abrasileirar, né? Tropicar. Que tipo, né, de despesa na hora que a gente vendeu o imóvel, né? A gente falou sobre deduções, né? Para não pagar tantos impostos lá no Brasil, que realmente, se fizer bonitinho, pode pagar zero, né? Se tiver resultado negativo, deduzindo tudo, pode pagar zero. Na hora que for vender? Não, isso no dia a dia da locação, né? Justo. Mas e na hora que for vender? Tá bom. Fala um pouquinho aí. Falo. Como que esse planejamento, o que a gente pode deduzir, o que não pode. Tá bom. Vamos lá. Quando a gente vende um imóvel, a gente está falando de ganho de capital. Via de regra, a gente está falando de ganho de capital, né? Aqui nos Estados Unidos, o que vai definir se o meu lucro na venda, o meu ganho na venda é um rendimento ordinário, sujeito às alíquotas normais de imposto de renda americano, ou um ganho de capital, que é sujeito a alíquotas especiais, menores, né? Se eu tive esse bem por mais de um ano ou não. Okay. Se eu comprei uma casa e vendi ela 6 meses depois, eu não tenho ganho de capital. O ganho que eu tiver vai ser tributado nas alíquotas ordinárias de imposto de renda, na minha física ou na minha, enfim, né? Muito bem. Agora, se eu tive esse bem por mais de um ano, é ganho de capital. Ganho de capital, a conta é a seguinte: valor da venda menos custo de aquisição, esse delta é o ganho. Aí você perguntou, que despesa que eu posso tirar, né? Nos Estados Unidos, eu vou tirar algumas despesas do valor da venda. Despesa com corretagem, despesas com o closing, por exemplo, se eu faço uma survey no imóvel, se eu compro title insurance, aquelas despesas todas que a gente tem com closing, a gente tira também do valor a ser recebido. Despesas com advogado, a gente também tira do valor a ser recebido. Despesa do banco. Despesas do banco, mas mortgage a gente não tira.
Não, do mortgage não, mas do banco, do sim. Para poder, sim, a comissão. Sim, né? Tudo isso sai, todas essas despesas relacionadas à compra e venda você tira. Sim. No Brasil, a diferença é que, por exemplo, a corretagem, em vez de você tirar do preço de venda, a corretagem você soma ao custo de aquisição do bem. De um jeito ou de outro, você tira do ganho de capital. Ok. Né? E aí você pega aquela diferença, então, valor bruto de venda, menos essas despesas que eu falei, valor líquido de venda, menos custo de aquisição, ganho de capital. Esse ganho de capital vai estar sujeito a uma alíquota progressiva, que são 3 faixas de valor. Tem lá, e aqui as faixas de valor dependem muito do jeito que você entrega os seus impostos. É um pouquinho mais complicado, não vale a pena discutir aqui. Mas são 3 alíquotas, 0, 15 e 20. Então, um pedaço do teu lucro na venda vai ser tributado a 0, outro a 15 e só o outro a 20. Não é assim, esse valor caiu em tal coisa, eu pago tudo 15. Não. Ou eu pago tudo 20. Não, você vai pagar um pedaço 0, um pedaço 15, um pedaço 20. Ok. Né? Muito bem. Agora, imagina a situação em que eu aluguei esse imóvel naquela forma. Lembra que eu falei? Sim. Eu fiz lá a minha eleição para tratar a minha locação como se fosse um business. E daí eu fui depreciando esse imóvel ao longo da vida. Né? Você não pagou quase nada de impostos lá no Brasil durante esse tempo todo. Pois é. Imagina que eu vendo esse imóvel agora com um ganho. Eu comprei esse imóvel, sei lá, a 500, estou vendendo a, sei lá, 700. Eu teria 200 de ganho de capital. Mas eu depreciei esse imóvel durante anos e anos e anos. Aquele valor de depreciação, 5% por ano que eu ia tirando, eu estou reduzindo do meu custo de aquisição. Certo. Logo, imagina que eu depreciei por anos e anos e agora o meu custo de aquisição caiu de 500 para 300. Então, o meu ganho não é só 200, que era aquela diferença de 500 para 700. Agora, o meu custo de aquisição está em 300, o meu ganho é 400. E mais, 200 desse 400 não vão ser ganho de capital. Vão ser rendimento ordinário, porque quando eu deduzi a despesa, eu deduzi ela do meu rendimento ordinário de locação. Entendi. E agora chegou a hora de devolver para a IRS esse dinheiro. Tá? Então, de novo, tudo são opções. Tudo tem prós e contras. Tem que realmente estruturar, ver qual é a melhor... Até mesmo quando eu busco um financiamento para o cliente, né, aqui a gente tem, para cada prazo do que os juros ele fica fixo, ele tem uma precificação, né? Se você quer 30 anos fixos, né? Lá no Brasil, o OTR, INCC, o IPCA atualiza mês a mês. Mas aqui a gente tem as opções, né? Dos ARMs, que fala, né? Então, você tem um período que fica 3 anos congelado, 10, 15. Quando eu entrevisto o cliente, eu pergunto, você quer ficar quanto tempo com esse imóvel? Porque a gente pega, né? E vê qual é a melhor opção. Exatamente. Então, quando você vier aqui e estiver buscando por um imóvel, tem que sentar aí com o Dr. Rubens, se possível até antes, né? Com certeza antes. Pode até ser depois, mas aí é aquela preocupação, né? Eu vejo muito cliente, gente, que o cara vem assim... pagando incêndio, né, depois. Nossa, eu tô assinando esse imóvel porque é uma oportunidade única, ou eu faço a proposta agora ou eu perco o imóvel, né? Então... um detalhe, eu gosto de falar isso. Né? Gosto de falar isso porque é um alerta. Quando eu faço o contrato, eu vou lá, poxa, adorei o imóvel, fiz a proposta, outra parte aceitou. Entramos em contrato, porque aqui a proposta não é um documento simples de proposta. Você já está assinando um contrato de compra e venda. Sim. Né? E aí a outra parte, quando assinou, está assinado o contrato de compra e venda. E aí o contrato de compra e venda é seu. Você fez na física. O que você tem, um direito a comprar imóvel. Os direitos sobre imóvel, se são alienados, transferidos, também estão sujeitos ao tal do FIRPTA. E aí, eu, depois, com calma, criei a minha LLC. E eu transferi o imóvel para a minha LLC. Fiscalmente, a LLC ainda é transparente, dá até para dar um... Né? Sim. Mas depende. Porque, juridicamente, o que eu estou fazendo? Eu sou a pessoa física, estou transferindo o imóvel para uma pessoa jurídica em troca de ações dessa pessoa jurídica. Tá? Geralmente a gente considera isso mais com corporation. LLC, o risco é menor, mas pode ser. O que eu estou fazendo? Estou alienando o imóvel. Quem está fazendo isso é um estrangeiro, em troca do quê? De ações, de mesmo valor do imóvel. Tenho 15% sobre o valor das ações que eu recebi, para recolher para a IRS.
Para eu provar que não tive ganho nenhum, eu tenho que entrar com uma declaração pedindo restituição ano que vem. E demora. Então, quer dizer, sair fazendo as coisas, de novo, o principal erro do brasileiro é sair fazendo as coisas. Pode sair, cara, a gente não está nem vendo isso. Não está nem vendo. Pois é, então já falamos aqui, né? Na hora de vender. E falando essa questão, né? Sobre planejamento, você fala, puxando novamente um pouquinho aí do mortgage, e aí te finaliza aqui já. Você vê, então, a dívida como uma forma de planejamento tributário? Sim, com certeza. Existem planejamentos que são feitos com dívida em todos os contextos, né? A gente falou rapidamente aqui da dedutibilidade dos juros, mas existem formas, por exemplo, especialmente quando você tem empresas e você está pensando num planejamento um pouco mais complexo, mais sofisticado, você sim pode usar, em vez de você receber dividendos ou pagamentos da empresa, você, por exemplo, tomar empréstimo sobre o equity da sua empresa. E aí o empréstimo entrando para você, essa é uma receita que não é receita. Esse é um patrimônio que você está recebendo, é um cash, e ele não é tributável, porque ele não é receita sua. Você está tendo um cash contra a obrigação de devolver esse cash. Okay. Então é um ativo, cash, contra o passivo, obrigação de devolver. Então esse dinheiro entra livre para mim. Né? Na hora que eu pago, essa saída, do mesmo jeito que a entrada foi isenta, a saída não é dedutível. Mas o juro que eu pago é. Entendi. Então, só esse movimento já dá para você pensar o que você pode criar em termos de planejamento com dívida. Muita coisa aí para poder... Eu não gosto de estar falando isso para um advogado, né? Mas ser criativo. Ah, mas a gente é criativo. Tem que ser, né? Tem eu também sou criativa fazendo os meus financiamentos, né? Mas então é isso mesmo. E aí, nessa questão de organização, eu sei que não é um pouco tua área, mas acaba sendo, né? Numa auditoria, numa questão a respeito. Para cada imóvel... sua LLC, pode ser uma offshore, para vários imóveis, contas, pode ser uma conta só. Eu vejo cliente aqui que me vê uma conta, eu não sei para que é imóvel, tudo misturado. Para finalizar aí, fala só um pouquinho aí para a gente sobre isso. Tá bom. Bom, em primeiro lugar, não ter receita de bolo. Tá, então não dá para falar assim, olha, faz sempre assim. Porque a gente precisa sempre entender o que a pessoa quer fazer. O que ela quer fazer com esse imóvel, o que ela quer fazer com essa conta bancária, o que ela quer fazer. Eu tenho alguns princípios aqui que eu geralmente uso. Em primeiro lugar, o que é business, o que é ativos decorrentes, por exemplo, ações de empresa, cotas de empresas que são negócios, eu separo do que é patrimônio da pessoa. Ah, mas cota da empresa é patrimônio. Sim, o que eu quero dizer é, as ações dessa empresa representam um negócio, esse negócio pode ter problemas vindo para você. Dívida, cobrança, processo, cliente reclamando, dívida fiscal, trabalhista, sei lá. É uma fonte de potenciais passivos para você. Ao passo que o imóvel, as aplicações financeiras, eles estão limpos disso. Se você bota tudo numa empresa só, você está misturando o risco com o patrimônio que você construiu. Então eu separo essas coisas. Primeira coisa. Segunda coisa, quando a gente olhar um pouco mais no detalhe, se eu estou criando uma carteira de imóveis para vender, eu tenho uma estrutura. Se eu estou criando uma carteira de imóveis para usar e para alugar, mas eu não pretendo vender, eu tenho outra. O que eu quero dizer com isso? Se eu estou querendo vender meus imóveis, eu vou tentar isolar cada imóvel dentro de uma entidade. Tá? Geralmente, ou corporation ou LLC. Eu estou pensando aqui no meu desenho na minha cabeça em uma corporation. Tá? Por quê? Porque existe um planejamento para não se pagar double tax quando eu vendo um imóvel que pertence a uma corporation. Então, essa é uma razão. Para, de repente, colocar um imóvel dentro de cada corporation. Fica mais caro manter as corporations. Né? Sim. Então, temos que entender exatamente. Não é, vamos colocar cada imóvel dentro de uma corporation, aconteça o que acontecer. Não, porque se eu tenho, por exemplo, um grupo de imóveis dos quais eu não vou me desfazer, e eu pretendo só alugar ou usar, bota tudo dentro da minha empresa. Tá? Então, é um pouquinho... cada caso é o seu caso. Cada caso é um caso. Exato. E só pensando aqui agora, que eu não tinha pensado antes, e também a estrutura que também
sai lá do Brasil, né? Se é... Ah, sim. Por exemplo, holding patrimonial. No Brasil, está se falando muito, holding patrimonial. Holding patrimonial é uma ótima estrutura, depende, porém, do que você quer. Né? Então, de novo, eu tenho imóveis na família, coloquei tudo dentro de uma holding patrimonial, e aí tem aquela discussão se eu paguei ITBI na transmissão para a sociedade, se eu não paguei, tem uma hipótese de não pagar, mas aí eu não posso alugar, eu não posso vender por um tempo, tudo bem. Resolvido isso, os imóveis estão na minha holding, essa holding está lá no lucro presumido, pagando 6,74% sobre receita. Ótimo, eu estou no Brasil, eu não vou para os Estados Unidos, tá ótimo, né? Agora, amanhã eu mudo para os Estados Unidos. Essa tributação linda e maravilhosa que eu tinha no Brasil acaba ficando cara aqui nos Estados Unidos, porque eu agora vou pegar aquele dividendo que veio dessa empresa para mim, que no Brasil é isento, e vou levar para tributar no imposto de renda americano. Tudo que eu não paguei no Brasil, eu pago nos Estados Unidos. Mas isso é no caso da pessoa, né? Que acho que a gente tem que fazer um outro podcast só para as pessoas que estão querendo vir para cá. Justo, né? Justíssimo. Mas, e estou te fazendo um convite já. Aceito. Mas eu estou falando para o investidor internacional. Ele não está querendo residir. Tá bom. E aí, se ele tem uma holding, se ele não tem uma holding? Faz sentido, não faz sentido? Depende. De novo, depende. Pode fazer sentido? Muito. Pode fazer muito sentido. E pode não fazer. Por exemplo, se ele quer vender o imóvel. Vender imóvel na física e vender imóvel na jurídica. Vender imóvel na física. Eu vou pagar ganho de capital. Né? Eu vou pagar o imposto de renda brasileiro naquelas alíquotas que vão de 15 a 22,5, que são 15, 17,5, 20, 22,5, sobre a diferença entre o preço de venda e o custo de aquisição. Esse ganho de capital pode ser grande ou pequeno, não sei. Né? Pode ser que esse imóvel tenha sido comprado lá na 1900 e Guaraná com rolha. O meu custo de aquisição é zero. Então, praticamente vou pagar imposto de renda sobre o meu preço de venda. Isso é um cenário. Se eu comprei esse imóvel 2 anos atrás, o meu custo de aquisição provavelmente ele é alto. E o meu delta talvez não seja tão grande assim. Vale mais vender na física. Na jurídica, eu vou vender esse imóvel, eu vou pagar sobre o valor de venda. Entendi. Pode ser que 6,74 sobre o valor de venda seja mais do que os delta. Meus 15 sobre o delta. É que eu tenho que fazer conta para chegar no que é melhor. E mais, se eu tenho imóvel hoje na física, eu quero vender ele daqui a um mês, eu vou fazer essa análise e percebo que é melhor eu colocar na jurídica, eu vou transferir esse imóvel para uma jurídica e já vou ter ITBI. Que pode ser 2%, pode ser 3% sobre o valor do imóvel. Então, de novo, depende. Se eu quero criar um fluxo de receita de locação, faz sentido botar numa PJ, porque eu vou pagar 6% do valor da locação em ponto final, né? Em vez de ficar pagando 27,5%, né? Até que não tem muito o que pensar, né? Então tá aí, temos que entender o contexto. Bom, vamos encerrar o nosso podcast hoje, né? Porque eu acho que a gente tem mais assunto aí para outros, né? Para brasileiros que estão querendo vir para cá. Mas, se você quiser terminar deixando um recado para o pessoal, uma palavra, né? Alguma coisa. Seu contato vai estar aqui, né? A gente vai ambos se marcarem, né? O collab, né? Mas se quiser deixar a tua informação, algum recado para a gente finalizar, por favor. Claro, olha, eu vou deixar uma mensagem final para os brasileiros que estão ouvindo isso, então, ou já estão envolvidos com investimentos nos Estados Unidos, ou estão pensando em diversificar. Planeje, planeje e planeje. Muito obrigado, Michele. Muito obrigada, Rubens. Ao meu amigo Zé, um prazer estar aqui com você hoje e nos vemos na próxima, para os brasileiros que querem residir aqui nos Estados Unidos. Obrigada.